Raquel Landim, do portal UOL. E o professor Vila destaca aí, olha, Bolsonaro diz que vai buscar refúgio em uma embaixada caso sua prisão seja decretada. Ele se considera perseguido e argumenta: matar o Alckmin? Para quê? Que loucura é essa? Alguns trechos da entrevista. Vamos lá, Ari, trechos selecionados aí para a avaliação de vocês. Vamos lá, primeiro. Embaixada, pelo que vejo na história do mundo, quem se vê perseguido pode ir para lá. Se eu devesse alguma coisa, estaria nos Estados Unidos, não teria voltado. Ou seja, ele se acha perseguido, pode ir para a embaixada aí, qualquer uma lá em Brasília, onde ele mora, né? Como ele foi aquela da Hungria. Da Hungria, né? Ali foi um test drive. Ali foi um teste, eu acho que é para aquela que ele vai. Não sei, vamos ver mais aí. Outro trecho. Que plano seria esse? Dar um golpe... Aí é ele falando sobre o plano de golpe de Estado. Dar um golpe com um general da reserva, 3 ou 4 oficiais e um agente da PF? Que loucura é essa? Ali no prédio da presidência trabalham mais ou menos 500 pessoas. E eu sei o que cada um está fazendo. Mais um trecho, vamos ver agora, acho que ele está falando aí do plano para matar autoridades. E esse plano é para sequestrar e envenenar. Pelo que sei, o Alexandre não sai de casa com pelo menos 6 agentes do lado dele. Isso aí é até bravata. É papo de quem tem minhoca na cabeça. Sequestrar, envenenar, matar. Matar o Alckmin? Não dá. Pra quê? Vamos lá. E tem um trecho... Não, tem esse último trecho aí, Nájila. Vamos ver. Que é onde ele fala sobre a discussão do golpe. Porque ele diz que tratou aí sobre artigo 142 e sobre estado de sítio porque questionava o resultado eleitoral. Tem alguma maneira de, na Constituição, voltar a discutir o processo eleitoral? Tem ou não tem? Teria, supostamente, nesses artigos que falam aí de sítio e defesa. Isso foi conversado com várias pessoas. E não foi uma discussão muito acalorada, porque rapidamente, olha, esquece, o certo é peticionar o TSE. Diz que tratou passando o assunto aí, estado de sítio, estado de defesa ou uso do artigo 142, fartamente documentado pela PF no inquérito. Professor Marco Antônio Vila. Não há qualquer relação entre o estado de sítio, estado de defesa e processo eleitoral. Eu tento compreender, eu me esforço, li com calma, mas não há qualquer relação de uma coisa e outra. É uma forma de expressar um pensamento absolutamente desconexo. Por outro lado, expressão como matar o Alckmin para quê? Então quer dizer que os outros, tudo bem matar e o Alckmin não? Mas é possível compreender dessa forma. Veja, a forma de se expressar é nesse sentido, muito limitada. E cria provas contra quem está falando, do emissor da mensagem, para lembrar aquelas relações de comunicação, emissor, receptor e o ruído, né? Cria problema para ele próprio. A entrevista ela é pavorosa. A impressão que dá é que o entrevistado, o ex-presidente Bolsonaro, está muito tenso, muito nervoso, mas ele nunca teve calmo também, por outro lado, né? E fala coisas... A questão da embaixada, por exemplo, seria absolutamente desnecessário. A impressão que dá é que ele tem de colocar essa discussão, para ele até fica melhor, no campo político ideológico, e não nesse campo muito primário. E fica implícito que ele tem relação direta com os fatos, porque é impossível negar. E lembrar que os outros presidentes da República, antecessores dele e o sucessor, também pode ser que tenham cerca de 500 pessoas, não sei, no Palácio do Planalto, mas nenhum desses, ao menos desde a promulgação da Carta de 88, conspirou contra a Constituição, né? Então ele se esqueceu também disso. A entrevista é lamentável. Apoliana. Amadeu, e você vê que ele não questiona os fatos, né? Ele tenta o tempo todo justificar
as informações que têm sido divulgadas pela Polícia Federal nos autos do inquérito, né? E que o sigilo já foi levantado aí pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, ele todo tempo fica, olha, mas isso aqui era assim, isso aqui era de outro jeito, não era exatamente assim. Então, você não vê uma negativa contundente do Bolsonaro quanto a esses fatos. Ele fica procurando pormenores que o justifiquem. E aí, na hora que ele vai falar ali sobre o questionamento das eleições, ele parece que vai revelar alguma coisa, aí ele disse assim, não, esquece, né? Ele parece assim, que está quase entregando alguma coisa, e aí ele reflete um pouquinho e volta no tempo. Então, acho que se fizer mais uma entrevista, conversar um pouquinho mais, quem sabe ele solta mais coisa, né? Francis Teixeira. E, Amadeu, é importante lembrar em todo o processo que assim que os detalhes dessa investigação começaram a ser divulgados, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, negava veementemente que sabia de qualquer minuta, de qualquer plano, e agora ele já muda o discurso. Ele parte para um discurso da perseguição política, mas não nega que sabia de algo, não nega que sabia daquela minuta que foi encontrada há cerca de 4 meses. Então, o discurso dele vai se adequando a partir do momento em que se complica cada vez mais a situação dele. Então, nessa entrevista, e na entrevista que Jair Bolsonaro concedeu no aeroporto, o que eu vejo é um ex-presidente da República encurralado diante de provas robustas da Polícia Federal e que, sim, o relacionam à tentativa de golpe. Assim como eu frisei ontem aqui no Agora Brasil, a gente sempre faz questão de reiterar que todo o comentário que a gente faz é balizado nas provas que a PF apresentou. E as provas sinalizam que tem dedo, sim, de Jair Bolsonaro em toda essa trama golpista, Amadeu. Fazendo aqui uma comparação, Ari. Quando o Lula teve a prisão decretada, ele foi preso, passou 560 dias, bom, uma coisa assim, preso. Se tivesse, se acontecer a decretação da prisão de Bolsonaro, ele vai para a prisão, Ari? Não. Depois dessa entrevista aí, o que... Sem dúvida que não. Ele vai reagir de alguma forma, ou fugindo para uma embaixada, ou fugindo para outro país diretamente, ou em última instância, se ele não conseguir asilo político em nenhuma embaixada e nem conseguir fugir do país, eu acho que ele vai insuflar as massas para irem às ruas para tentarem ali o início de guerra civil. Minha opinião. Eu não vejo ele tendo o mesmo procedimento do ex-presidente, que fez aquele discurso ali ao ser preso, mas não insuflou o país contra a decisão, e ali ele poderia ter feito isso. Sobre a entrevista do Bolsonaro, eu acho que ele vai reagir. Sobre a entrevista do Bolsonaro, eu vou recorrer a um ditado aqui do Piauí, que é muito para você entender melhor, você ouvinte telespectador. Galão que leva querosene nunca perde o cheiro. As falas dele são golpistas, gente. Vamos questionar o processo eleitoral. De que maneira a gente questiona? Peticiona ao TSE, a gente decreta um estado de sítio, uma GLO. Ele permanece, ele se trai nas próprias palavras e reforça o ímpeto golpista dele de seu grupo. O Erdogan está de braços abertos. O Erdogan está de braços abertos. Não, mas não é só o Erdogan, não. Vamos falar aqui a real. Ele tem outras opções. Oxente. Os Estados Unidos já aberto, tá. Hungria. Filipinas. Quantos países estão de braços abertos para receber? Será que a Argentina... Argentina. Quantos países estão de braços abertos para receber o ex-presidente? Caso seja... Bem, a gente está aqui no terreno da hipótese. Sim. Caso se decrete e caso ele queira um refúgio. Eu acho isso. Concorda, professor? Lembrar que, se for decretar prisão agora, só creio que seria o caso somente de prisão preventiva, né? Ou seja, é aquela prisão no qual o acusado que não pode ele continuar solto, porque ele estaria coagindo testemunhas, destruindo provas e continuando com as suas ações criminosas. Seria a justificativa. Agora, lembrar que o Lula ficou preso 580 dias, desde o dia 7 de abril de 2018, né, quando ele foi preso, por 580 dias. Agora, é muito provável, e vocês têm razão, que caso, ou seja, tenha uma prisão preventiva ou mais à frente,
se ele for condenado nessa futura ação penal que não existe, porque o inquérito não chegou ao Supremo, aí ele vai a uma embaixada, e aí ele vai escolher a dele. Não vai, eu creio que não escolheria a Argentina, escolheria os Estados Unidos, né? Porque aí tem o presidente Trump, e aí eles vão fazer um barulho, criando constrangimentos ao governo brasileiro de forma dioturna. Agora, dificilmente, concordo, ele aceitaria uma condenação por parte da justiça brasileira. Aliás, a embaixada americana que está em Brasília, que está sendo reformada, está até uma polêmica, porque eles vão fazer 4 andares para baixo, meu amigo. Lá é bunker para guerra nuclear que eles estão fazendo lá em Brasília. Mas é o seguinte...